Olá, sejam bem-vindos e no programa de hoje continuaremos mostrando a trajetória dos 45 anos da TVC. Você vai saber como foi a expansão da programação da emissora, o início do telejornalismo, os programas esportivos e quem conta as histórias são as pessoas que ajudaram a construí-la. Colhendo histórias, formando memórias, está começando. Mostramos como surgiu a TVC, antes TVE. O compromisso com a educação, as teleaulas e as novelinhas educativas. Com o passar do tempo, a emissora sentiu a necessidade de ampliar a sua missão. E foi assim que começou a ser construído o núcleo de jornalismo da TV Educativa. A televisão, ao se instalar e iniciar o processo de teleensino, ela usava o seu tempo para transmitir as aulas pela manhã para a quinta e sexta série e à tarde para a sétima e oitava série. E aí a televisão sobrava um tempo muito grande em que ela ficava com o slide no ar e que poderia ser aproveitado em outros campos, no campo cultural, no campo jornalismo, do jornalismo, e daí passou-se a utilizar, e quando eu tive a vivência na televisão, já encontrei o sistema funcionando. Aí nós tínhamos um departamento de jornalismo e tinha toda uma programação no campo cultural, esportivo, está dentro da cultura, mas podemos assim para exemplificar que havia o setor de esporte, os programas musicais e o sistema de telejornalismo, à época dirigido por uma figura, né, que nós não podemos esquecer, o professor Antônio Girão Barroso. Meu pai, Antônio Girão Barroso, foi um dos pioneiros na abertura do setor de jornalismo da então TV Educativa. Ele era diretor dessa área de jornalismo e, como tal, já trabalhava quando eu entrei na TV também, em 1982. Entrei para ser redator, jornalista que eu, recém-formado, que eu era. E comecei a trabalhar sob a orientação dele, porém, a maior parte das notícias eram notícias de reprodução de releases das repartições públicas. Como eu era um jornalista atuante, muito inquieto, que acostumado a fazer reportagens, acostumado a sair da redação diariamente em busca de notícias, de acontecimentos, aquilo me inquietou bastante. Passei a requisitar outras experiências e fui atendido nas minhas inquietações pela TV Educativa de então. Tanto no setor pedagógico, a Rita Facó, que me abriu espaços para escritura de roteiros das aulas integradas, a participação dessas aulas, como do próprio setor de documentários, que me abriu espaço para a realização de vários documentários sobre a cultura popular. Caetano, como é que é o show Momento? É um show simples, em que eu canto minhas canções do long play muito, com a mesma banda com que eu gravei o long play, e também algumas outras canções mais velhas e algumas mais novas. É um show simples, uma apresentação. É muito bonito que eu toco violão junto com a banda. É muito na linha do disco muito. Foi feito mais em homenagem ao disco muito. Como é que você vê atualmente a música popular brasileira? Eu, modéstia à parte, vejo muito bem. Eu acho que a música brasileira é uma música muito rica, é uma das mais fortes do mundo. Talvez a mais forte do mundo subdesenvolvido, incluindo os países não subdesenvolvidos economicamente, propriamente, como são os países da Europa continental. Então, eu acho que a gente tem que se orgulhar da música popular que tem. Eu não sei se eu fui a primeira repórter, né? Mas com certeza durante muito tempo eu fui a única, isso eu tenho certeza. Apesar de ser uma TV educativa,
é obrigatório pela legislação, ainda hoje é obrigatório pela legislação, que você tenha 5% da programação voltada para a informação. Então, toda emissora de rádio ou de televisão, independente do seu caráter, se é pública, se é privada, se é educativa, ela tem que ter o horário, um determinado tempo destinado especificamente à informação. E aí a televisão estava estruturando o seu departamento de jornalismo, já estava com 2 anos de funcionamento, já funcionava o jornalismo, mas não tinha repórter, funcionava ainda precário e estava se tentando estruturar esse departamento de jornalismo. Eu entrei exatamente para complementar a equipe como repórter de rua, né? Porque não tinha naquele momento nenhum repórter, ainda era muito incipiente o departamento de jornalismo, nós éramos muito poucos, eu acho que uns 4 ou 5 só, não lembro muito, mas éramos muito poucos, éramos Vianney, Godofredo, João, Fortunato e Marcílio, se eu não me engano, acho que éramos só nós, eu era a única mulher. Naquele momento não tinha nenhuma mulher, eu fui a primeira repórter e a primeira mulher no departamento de jornalismo. Foi lançado no último dia 10 no Náutico Atlético Cearense o livro Futebol Política, escrito pelo jornalista Egídio Serpa. O livro foi apresentado pelo chefe da sucursal do Estado de São Paulo em Brasília, jornalista Carlos Chagas. Às 17 horas, o presidente chegou à nova sede da Assembleia Legislativa, passando em revista a tropa do Exército que se encontrava formada em sua homenagem. Em seguida, foi recebido pelo presidente do Legislativo, o deputado Paulo Benevides, que o conduziu à entrada da Assembleia, de onde o presidente pôde assistir ao desfile das tropas. Quando eu cheguei aqui, o departamento de jornalismo estava bem estruturado, né? Porque essa casa aqui, acho que por ser um órgão, uma instituição do governo do Estado, ela sempre foi muito bem cuidada com relação a cumprir as obrigações, né, legais, institucionais. Então, já tinha o departamento de jornalismo, inclusive o Godofredo Pereira e a Fátima Bandeira eram os diretores, né, diretor e chefe de reportagem, e nos receberam assim muito bem, com já tudo programado, tudo arrumadinho. Mas é aquela história, né? Durante muito tempo a televisão viveu ainda, né, os resquícios da ditadura, e isso era meio complicado para a gente que estava também começando a profissão. Mas foi o tempo base e tudo que foi plantado naquela época, hoje a gente ainda está desfrutando. E isso é que é maravilhoso documentar. Eu acho muito interessante essa proposta. Eu sempre digo que a TV educativa foi a maior escola que eu tive. E acho que para todo mundo que trabalhava lá. Porque como as condições eram muito precárias do ponto de vista de que se estava estruturando ainda a televisão, eram muito precárias do ponto de vista da tecnologia disponível, quer dizer, nós não tínhamos, por exemplo, a facilidade das câmeras portáteis, né? Nós trabalhávamos ainda com filme. Quando eu entrei na televisão, a gente ainda fazia filme numa reflex, que eu me lembro que o nosso cinegrafista, o chefe da cinegrafia, o Alcion, ele dizia assim: quando eu boto no ombro, ela pesa 17 quilos. Dentro de meia hora, eu não sei quantos quilos ela está pesando, porque era uma máquina enorme para filmar. E a gente não podia errar. Quando eu cheguei aqui, exatamente foi a passagem do filme para a fita magnética. Então, fazia pouquíssimo tempo que tinha a sair do filme, né? Então eu peguei já a magnética, fita magnética. Então era uma fita desse tamanho chamada U-Matic. Então era o sistema U-Matic. E depois nós chegamos a trabalhar a Beta, aí veio a Betacam, que eu acho que nessa época era Ikegami, já era, acho que era Beta já. E a interação com o repórter era muito precisa. O repórter fazia um texto, então a primeira coisa que o cinegrafista perguntava foi: fale o seu texto. Então ele já ia imaginando o que estava falando, um local onde poderia, pelo texto, enquadrar. Então, quando você pegava um repórter que ouvia, interagia, fluía. Eu saía com o cinegrafista para fazer reportagem de rua, ele levando uma máquina nas costas que pesava 17 quilos, a reflex. Então era todo assim, um sacrifício muito grande se fazer televisão naquela época. Quando chegávamos, tínhamos que revelar o filme
e depois editarmos, cortando com gilete, emendando, isso numa moviola, para depois estar tudo pronto na hora da apresentação. Então, TV naquela época era muito difícil, mas nós fazíamos e dava certo mesmo e tínhamos muita audiência. Antigamente, as equipes de externa, quando elas saíam, eram 5 pessoas. Era o operador de câmera, o repórter, o operador de VT e o famoso pau de luz. E eu era o pau de luz. Né? E eu achava que era um serviço tranquilo. Para mim era tudo muito novo, eu era muito novinho, muito rapazinho ainda. E eu sempre achei que aquilo ali era o que eu queria de verdade. Mas o que me esperava realmente, poucas pessoas sabem. Né? Que o pau de luz, ele era responsável pela iluminação das reportagens de externa, ou seja, você tinha que arranjar luz aonde quer que fosse. Se fosse que tirar a luz num poste da Coelce, na época Coelce, você tinha que ir lá e tirar do poste. E ainda tinha outra coisa. Você saía com equipamento 100 metros de cabo num braço, você saía com um tripé Manfrotto que pesava em torno de 20 quilos no ombro, um cinturão e um sangan para o caso de você não ter luz em nenhuma desses que eu já falei, não ter luz no poste, não ter luz na tomada. A gente carregava um sangan que também pesava em torno de 15 a 20 quilos também. A reportagem também, ela tinha abertura, tinha passagem e encerramento. Quer dizer, o repórter aparecia bem mais, né? E os textos eram maiores também, as matérias eram maiores, né? O panorama eleitoral já está praticamente definido. Fernando Collor de Mello deve ser eleito presidente do Brasil. O que o fortalezense espera do novo presidente da República? Temas como inflação, miséria, habitação e reforma agrária estiveram sempre presentes como medidas urgentes e efetivas que o novo governo deve assumir assim que tomar posse. Ele maneirar a inflação, dar mais um direito ao trabalhador. Isso é que nós queremos. Isso eu acho. E os aposentados, é preciso ele ter cuidado, que eu também sou aposentado. Para nós, não esperamos nada. Agora o marajadeiro vai ter tudo. E o brasileiro sempre, como sempre, não sabe votar ainda. Completa 90 anos, a data Jesus arquiva. A Sarex se promoveu, sorte assina a missiva. E o mundo canta e gargalha na festa de Patati. A Secretaria de Cultura e a comunidade de Assaré está prestando uma homenagem especial a Patati. São 90 anos, é muito importante essa data para a cultura cearense. Aí, desde 90 anos, o governo do estado do Ceará está marcando de forma toda especial com a inauguração do Memorial Patativa do Assaré, que é um marco para preservar a sua obra, a sua vida. O antigo sobrado foi restaurado, ampliado e adaptado para abrigar atividades de pesquisa, formação e eventos culturais. Mesmo quando a gente foi adquirindo as novas tecnologias, que chegou o videotape portátil, né, porque a gente tinha o tape fixo, né, lá na engenharia, mas quando chegou o videotape portátil, o mini tape que chamava na época, a gente também teve a oportunidade de não só trabalhar na frente das câmeras, mas a oportunidade de poder trabalhar por trás das câmeras, porque a televisão era como, acho que pelo fato dela ser uma TV educativa, dela ser uma escola, ela permitia que a gente experimentasse várias coisas. E aí eu fui aprender também a editar, não só editar como jornalista, mas como técnica também. O Cabral, que era o nosso diretor de engenharia, deixava e eu perguntava para os meninos, para os editores, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E a televisão dava essa oportunidade para a gente. Então, eu acho que foi uma escola muito grande. A gente escrevia, a gente dirigia, a gente produzia, a gente editava, a gente fazia tudo. E a gente fazia muito milagre, né? Além da cobertura diária do jornal, né, rotina do jornalismo, existiam também as coberturas extraordinárias. Por exemplo, tempo das eleições. A gente ficava o dia inteiro, ao vivo, né, segurando ali, mostrando tudo que estava acontecendo, a apuração.
era uma coisa bem completa mesmo e feita ao vivo, né? O governador Tasso Gereissati votou ao meio-dia no Colégio Geoestúdio da Santos Dumont. O governador Tasso Gereissati está inscrito na seção 85 da primeira zona eleitoral. Ele chegou ao local e ficou esperando a sua vez de votar na fila, com os demais eleitores. Muito assediado, o governador conversou com populares e distribuiu assinaturas. O nosso alvo era a população, então nós nunca nos eximimos dessa responsabilidade. Tanto que em uma cobertura jornalística das eleições, logo no início, na época até a Fátima Bandeira era nossa diretora, nós abrimos a televisão com uma programação às 8 horas da manhã até a meia-noite ao vivo. Olha, naquele tempo, gente, não era muito fácil não, né? Fazer televisão já não era muito fácil. E ao vivo, mais de 12 horas no ar, é muito trabalho. E nós estávamos aqui com nosso estúdio montado, estúdio aberto, e trazendo sempre um membro do Tribunal Regional Eleitoral e membros, né, de outras instituições, porque candidatos não poderiam vir. Então, nós ficamos aqui o dia inteiro e num determinado momento, em meio a uma das entrevistas, estávamos no ar quando entrou no estúdio, passando assim aqui na frente da câmera, né, assim, na sua frente, passou o auditor do Tribunal Regional Eleitoral para fechar o estúdio da TV Ceará. Ele lacrou o estúdio da TV Ceará até que fosse apurada a denúncia, que foi uma denúncia anônima por telefone, aquela história que o TRE mantém um plantão, e até que fosse apurada essa denúncia, o estúdio ficaria fechado. E assim nós ficamos, né, todos estarrecidos, porque foi assim, tipo uma arbitrariedade terrível, quando nós sabíamos que nem estávamos infringindo a lei nem nada, mas são episódios que é interessante a gente documentar e marcar, porque como a televisão era chamada sempre de chapa branca, né, então isso vem até nos transparecer nossas ações e mostrar que nós estávamos trabalhando, fazendo um serviço transparente, um serviço de informação à sociedade, e isso é o que importa, né? A TVE foi muito importante para mim, primeiro porque eu aprendi a arte da televisão, eu aprendi a arte do cinema na TVE, na produção desses documentários. Inclusive, depois eu fiquei fazendo documentários, né? Ampliei minha área de atuação na arte. E segundo, porque conheci pessoas extraordinárias, interessantíssimas, no jornalismo e também na direção da TV, como o Blanchard Girão, né, meu parente, e fiz muitas amizades e tive experiência de uma vida no outro veículo de comunicação que não era o jornal, que era a televisão. Era fazer jornalismo totalmente diferente, mas era gostoso. Ainda hoje, quando eu encontro com os companheiros que trabalhavam comigo na época, acho que a gente fazia milagre naquela televisão, com a pouca estrutura. A amizade, a interação era muito beleza, que eu sinto falta hoje. Ela é isso aí que você está vendo hoje, eu tentei abrir meu coração para dar a ela um presente, né? Mas ela sempre foi quem nos deu um presente. Emoção. TV é sempre emoção. Colhendo histórias, formando memórias, volta já.